Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Gisele, sou acadêmica do curso do Direito, juntamente com a Yasmin, a Clemilda presente aqui e o Demerson também. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um tema muito relevante, que é objeção de consciência e aborto legal. Este é um trabalho produzido da disciplina de Direito e Seguridade Social como atividade extensionista da Clínica de Direitos Humanos Dona Raimunda Quebradeira de Coco, do curso de Direito da UFT Campus Palma. A ideia é esclarecer o direito como ele é interpretado pelo Poder Judiciário. Então, eu passo a palavra para a Yasmin para seguimento do nosso diálogo. Oi, primeiramente, boa tarde. E agora aqui, para o Dr. Roberto, eu vou fazer algumas perguntas para dialogar um pouquinho com ele. Para começar, eu queria perguntar para o senhor, mais ou menos, o que você entende sobre objeção de consciência na área da saúde e mais ou menos como ela viria a funcionar na prática. Boa tarde a todos, é uma honra participar desse podcast, né? Então, eu sou enfermeiro já há bastante tempo, inclusive eu estou em minha atividade também, outra atividade, que eu sou fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, e atuo no Hospital Dona Regina, na assistência. Então, a objeção na área da saúde é um profissional, quando tem no seu código de ética proibições, se ele condição de optar de acordo com os ditames de sua consciência, em artigos do Código de Ética, como no próprio CFM, no Código de Ética Médica, ou no Conselho Federal de Enfermagem, mesmo que aquilo contrarie legislações, lei. Por exemplo, seria provocar aborto, ou administrar misoprostol, né, na questão do aborto legal. Portanto, o profissional, ele tem essa opção. E isso deve ser respeitada a autonomia da paciente, no caso. Mas ele não pode deixar esse paciente desassistido. O senhor falou sobre situações em que são permitidas. Então, quais seriam essas situações em que são permitidas perante a lei? Perante a lei, exatamente, por exemplo, o aborto, por exemplo. O paciente vai provocar aborto legal, mesmo. Mesmo sendo legal, eu, enfermeiro, tem um artigo lá do Código de Ética de Enfermagem, que é a Resolução 564 de 2017, e também tem no Código de Ética Médica, se o profissional for médico, que ele não é obrigado a executar esse procedimento. Então, isso é de acordo com a sua consciência. E tem uma questão bem interessante que tem uma resolução CFM, Conselho Federal de Medicina, de 2024, que eles proibiam os profissionais médicos a provocar aborto em qualquer circunstância, né? 22 semanas. Mesmo a partir de 22 semanas, que já é uma unidade gestacional significativa. O pessoal entrou com a DPF 442, salvo engano, e derrubou isso. Está no STF para ser realmente ainda em fase de votação, para regularizar o aborto em todos os casos, de acordo com a autonomia da gestante, até 12 semanas. Né? Pois são exemplos que acontecem no dia a dia. São legislações que antagonizam, digamos assim. Eu vou complementar aqui para dar uma contribuição, Yasmin, é que a gente sabe que a legislação ela prevê três circunstâncias, né, em que a gente pode requerer esse direito de aborto legal, que é no caso da anencefalia, né, a criança for constatada a condição de que o feto não tem condição de sobreviver, nas condições em que existe um perigo iminente para a mãe, né? E também tem as condições em que a mulher grávida ela está nessa condição em decorrência de aborto, de estupro. Então são essas as previsões legais que permitem a prática, né? A prática do aborto legal. Eu tentando fazer uma tréplica, talvez não tenha entendido a pergunta direito, né? Portanto, essas questões legais. O aborto legal. Quando tem anencefalia, isso é a DPF 54, o pessoal do direito, bem conhecida já, né? Antes não podia, legalmente falando. Isso foi um marco, porque não é só anencefalia.
Às vezes vem com acrania, que também não vai ter condição de sobrevivência do feto. E isso, no hospital, tem que ter um termo de livre convencimento, tem que ter uma autorização judicial. Então, essas questões do aborto legal, por exemplo, violência sexual, né, o estupro, né? Portanto, essa resolução do CFM, mesmo em caso de estupro, se fosse acima de 22 semanas, não era permitido ao médico executar o aborto. Para ficar mais claro esse ponto. E isso foi derrubado pela essa outra DPF, 442, que isso foi cabeçado pelo PSOL. E também risco iminente, risco de morte da mãe, da gestante. É justificável a questão do aborto legal. São esses três que a Clemilda, que eu conheço, a Clemilda, doutora Clemilda, falou muito bem. Muito bem. E como conciliar tanto o direito profissional de saúde quanto a objeção de consciência, como um direito da paciente ao acesso desse aborto legal? A conciliação é jamais deixar a paciente desassistida. Se o seu ditame de consciência, que é um termo assim muito subjetivo, não permite isso, mas você ter esse embasamento no código de ética, tem que ter, numa legislação própria, né? Por exemplo, no caso dos códigos de ética, citando, que você providencie um colega para dar essa assistência, de acordo com a autonomia da paciente. Porque isso não acontece, isso às vezes fica desassistência. A assistência fica prejudicada, e isso não pode acontecer, porque você está colocando em risco e também está sendo negligente, você está cometendo, né, crime culposo, né, que é previsto nos códigos de ética, né, imprudência, negligência e perícia. No caso aí é negligência. Agora eu vou completar mais ou menos o que você disse e trazer um pouquinho sobre a bioética, que fala um pouco sobre essa tese, né, da incompatibilidade, que ela vem sugerir que se um profissional escolhe, por exemplo, a área da ginecologia e obstetria em um serviço público, ele assume um compromisso de oferecer todos esses serviços legais da especialidade. É como se a gente imaginasse, em um caso, onde algum paciente que está em risco, né, viesse à unidade e a equipe se recusasse a atuar, né, por conta dessa consciência. Porém, nesse momento, o que deve prevalecer é o direito à vida dessa mulher. Então, mesmo que tenha essa convicção do médico, tudo que deve vir acima é aquilo que a mulher, o bem para a mulher, aquele direito da vida dela. Outra coisa que ocorre bastante no erro comum é achar que se eu encaminho o paciente para outro médico, acaba que eu me torno um cúmplice. Porém, se eu quero, por consciência, não ir por esse lado, não fazer esse procedimento, o correto seria eu chamar outra equipe para dar o apoio a essa pessoa. Então, agora, complementando, eu agradeço bastante pelo que o senhor falou, e eu vou deixar com que as meninas complementem um pouquinho. Muito obrigado. Para a gente dar sequência, né, passar a palavra para a Damiana, expor o seu ponto de vista também. Até então a gente tem percebido o quanto é um tema difícil, né, tem respaldo legislativo, tanto no direito, tanto nos conselhos de medicina, de enfermagem, é um tema um tanto quanto complicado, né, mas pelo andar da carruagem, né, aqui nosso diálogo tem sido bem interessante. Então vou passar a palavra para a Damiana para ela expor o ponto de vista, né, fazer ponderações que ela julgar pertinente e relevante acerca do tema. Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, o convite, a oportunidade de contribuir com vocês. Eu vou fazer aqui duas frentes, né, de discussão, porque a minha percepção de objeção na área da saúde é nenhuma, né? Eu tenho, assim, um pouco de noção do que é isso por duas experiências, né, pessoais, uma experiência pessoal minha e outra experiência de amigas, né? Eu tenho mais experiência de objeção na área da educação, né, claro. Mas como eu sou uma pessoa da academia, né, e a gente sempre faz reflexões um pouco mais profundas sobre as situações do cotidiano, eu quero expor para vocês essas duas vertentes, né. Eu acho que eu não vou entrar, né, no atendimento público e privado, né, dessa mulher que procura ou dessa pessoa que busca esse atendimento, quando o assunto é aborto, porque eu acho que é senso comum, né, que são coisas diferentes. Quer dizer, se eu procuro um atendimento público, eu vou ter um tipo de objeção que eu não vou ter lá no atendimento particular, né? Isso falando do viés profissional. Quando os vieses são religiosos, né, ou de caráter, aí a discussão já é outra, né? Então, não vou entrar nesse mérito, né, do atendimento público e do atendimento privado.
Mas é claro que, como mulher e como mãe, o tema aborto, ele me corta ao meio, né? Eu fico muito dividida. Eu sou uma pessoa que eu tento sempre enxergar, né, o lado do outro, né? Como é que a pessoa que passa por isso está se sentindo? Mas, assim, enquanto mãe, hoje, né, que fez essa trajetória, que tive muita dificuldade de engravidar, né, eu entendo que é um tema que realmente me machuca, me traz muita reflexão. Eu não conseguiria, pessoal, assim, de maneira simplista, né, falar abertamente aqui com vocês sobre dúvidas ou uma posição que eu tomaria, né. De um outro lado, eu tive duas amigas, né, na minha juventude, no tempo de faculdade, né, duas amigas próximas que realizaram aborto, tá? Uma delas, ela só externou isso recentemente, porque qual foi o caso dela? Ela tinha 15 anos, né? Houve um descuido dela e do namorado, ela acabou engravidando, ela foi protelando isso, né? Porque, veja, ela engravidou no interior do Brasil, numa cidade pequena, onde as, as convenções sociais e morais são diferentes, né? De uma cidade grande. Então, a gravidez, né, foi avançando. E o que aconteceu com ela foi, quando ela externou esse problema para a mãe, junto com o profissional médico, decidiu por ela, né, que tinha 15 anos, que ela iria realizar o procedimento. E ela soube no dia, tá? A mãe dela deixou ela sozinha no hospital, tá? Foi num hospital público, certo? Ali foi feito um arranjo, né, com esse profissional que certamente a mãe dela conhecia. Ela não sabe se houve um acordo financeiro ou não, mas ela, com 15 anos, foi submetida a um procedimento sozinha, sem nenhum acolhimento. A mãe dela não pôde ficar com ela no hospital porque o pai dela não sabia, né? Então, criou-se ali uma história dizendo que ela ia dormir na casa de uma amiga e ela fez um procedimento desse, invasivo, que causa sofrimento nela até hoje, né? Um sentimento muito ruim e um sofrimento relacionado à condição religiosa dela, né? Às opções religiosas dela. E eu acho que é uma dor, né? É, fruto desse trauma, né? Da maneira como foi. Então, o que ela passou, nas condições que ela passou, né? Me causa, como amiga, um tipo de posicionamento de reflexão. E uma outra amiga, essa a gente convivia como colegas de quarto, né? Durante meu período de faculdade em Goiânia. Ela foi para a faculdade um dia, ela trabalhava durante o dia, estudava à noite, cortava caminho por um beco ao lado do mercado. E ela foi para a escola, foi para a faculdade um dia e não voltou. O que aconteceu foi que um sujeito abordou ela com uma faca. Ali ela foi estuprada em minutos. Ela ficou caída, atordoada, machucada, porque a primeira coisa que ele fez foi um golpe na cabeça, né? E foi tudo muito rápido. Ela ficou caída por um tempo. Pessoas que também cortavam caminho por ali a socorreram. E ela não chegava, ela não chegava, ela não chegava. De repente, uma colega recebe um telefonema, já de madrugada, né? Nós estávamos dormindo. E ela quis por essa colega, né? Elas tinham mais afinidade. Então, uma pessoa da área da saúde ligou, a colega foi até lá, e aí existem protocolos, né? Eu não sei detalhes, porque essa minha amiga, ela não conseguia falar sobre o assunto. Uma semana depois, ela já estava com a matrícula trancada, ela já estava reestabelecendo a vida dela no interior de Goiás, porque os pais buscaram ela, né? E aí foi o oposto da minha outra amiga. Os pais dela não aceitaram essa opção, né, do aborto. E ela teve o bebê e ela vive com isso. Como ela vive? Né? Como foi essa maternidade? Quais foram os meandres ali? Eu não sei, porque a gente não era íntimo o suficiente, né? Eu soube pela outra, né, que eu encontrei recentemente como ela estava, né? Hoje a criança, né, já tem acho que 20 anos, né? Quase 20 anos, ou 20 e poucos anos. Então, como mãe e como amiga, né, que passou por essas duas situações, a questão da objeção da área da saúde, nesse tema aborto, ela me traz muitas reflexões, né? O que eu sei é que nós mulheres, nós temos essa possibilidade, né, de gerar um outro ser, né? E como pessoas com anseios, sonhos, desejos, necessidades, né? Todas nós vamos ter que tomar essa decisão um dia, né?
ter ou não um relacionamento, né? Ter ou não filhos, escolher por esse congelamento de óvulos, ou escolher também, né, pelo uso da tecnologia, fazendo testes genéticos, né? Porque se eu tenho na minha família uma gama ali de doenças genéticas, né, que meus filhos possam ter, né, eu vou também considerar isso na hora de tomar as minhas decisões. Então, eu me lembro de chorar muito quando eu não pude doar os óvulos, né, porque eu pensava, né, vai ser um casal, né, vai ser uma pessoa que quer muito ter filhos que não vai ter essa possibilidade de receber. Mas eu me lembro também dessas duas amigas, né, uma não pôde escolher pela vida do filho, e a outra também não pôde escolher interromper essa gestação no auge, né, da sua juventude, quando ela estava buscando uma formação. Para mim, que sou uma mãe que demorou a engravidar, eu acho o aborto uma impossibilidade grande. Mas, como eu disse, eu não passei por essas situações, né? O Roberto coloca lá da possibilidade de uma criança nascer sem um crânio, ou nascer sem o cérebro, ou um risco para a minha vida, ou nesse caso de estupro, né? Então, a gente realmente pensar em situações hipotéticas que geram discussões tão profundas é difícil, né? O que eu posso dizer é isso, que na minha realidade de uma mãe que demorou muito a engravidar, que lutou por 2 anos e que tem a alegria de ter esse filho, essa situação do aborto é quase zero, é uma impossibilidade. Realmente foi um relato bem tenso, né? Eu fiquei bem sensibilizada com a questão, com a situação, né? Mas levando em consideração o nosso fator tempo, vamos passar a palavra para a Clemilda, né? Fazer as ponderações acerca de um formulário que a gente fez, para a gente já ir caminhando para o final, Eu né? acho, a Damiana me trouxe, quando ela falou sobre a segunda história e o fato de um rapaz, fruto de um aborto, hoje ser uma pessoa de 20 anos, hoje eu fico pensando assim, como será essa pessoa? Às vezes é até uma pessoa muito boa, né? E aí o aborto tiraria a oportunidade dessa pessoa estar aqui com a gente. Isso me levou a uma reflexão diferente da que eu tinha quando eu peguei aqui o questionário, que eu fui. Depois a gente vai disponibilizar o questionário, se quem for assistir tiver interesse de ver o resultado e os questionamentos, mas alguns questionamentos foram colocados e aí a gente pediu às pessoas para responder e eu tenho aqui as respostas e eu fiquei assim um pouco assustada a princípio, antes de ouvir a fala da Damiana. Mas agora eu já começo realmente essa é uma coisa que me levou a duvidar até das minhas ideias mesmo. Eu já não sei mais o que pensar. Realmente é muito difícil. Eu pensava que era simples, eu pensava que era fácil. Às vezes você de longe, você fica pensando assim, eu no caso, né? Tem direito, a mulher tem direito. Ela sofreu um estupro, como assim que ela vai dar andamento a uma gestação decorrente de uma situação tão delicada e tão dolorosa, né? E aí, para mim, ficou assim quase que impossível entender por que as pessoas colocam objeção para fazer um procedimento que é previsto, né, na lei. E aí, agora, pensando nesse caso, eu fiquei reflexiva. E aí eu vou trazer as respostas. O questionário trazia o resultado, né, do questionário. O questionário trouxe perguntas como a faixa etária, a escolaridade, então a gente teve todas as faixas etárias, todas as escolaridades possíveis, tá? Então, assim, pessoas até 20 anos responderam, e pessoas acima de 40 anos responderam, no meio do caminho dentre essas faixas etárias também teve. Então, a gente tem de pessoas que têm uma noção muito, muito, muito ínfima, e pessoas que têm algum esclarecimento, né? Pessoas que estão no ensino fundamental, até pessoas que têm a escolaridade no nível de pós-graduação. E a gente perguntou, você sabe o que significa objeção de consciência? E a gente teve informação de que não, que as pessoas não têm conhecimento sobre o que seria. Isso chegou a quase 30%. E as pessoas que responderam sim, que sabem o que é objeção, foi 44%. Então, é um assunto que, assim, às vezes, que ainda não é de conhecimento geral, né? E aí a próxima pergunta foi, você sabia que o aborto é permitido no Brasil? A maioria, 94% das pessoas tem conhecimento de que o aborto é permitido por lei e pela jurisprudência. E a próxima pergunta é se você acredita que o médico pode se recusar. Foi aqui que eu me assustei. A maioria das pessoas entende que sim.
E eu achava que, como assim as pessoas entendem que sim, que as pessoas, eu fiquei assustada. Mas agora eu entendo que, de fato, as pessoas têm as convicções, né? E que realmente é como a Damiana colocou, imagina se essa pessoa tivesse morrido. É interessante, é uma pauta muito, muito relevante a ser discutida na sociedade. Então, assim, as pessoas colocaram que 42% disseram que sim, que o médico, os profissionais têm direito que têm direito, né, que as pessoas podem se recusar. O Roberto falou que elas têm direito realmente reconhecido, elas podem se recusar, né? Teve pessoas que responderam que não, e teve pessoas que disseram que depende da situação. Ficou ali, 23% das pessoas disseram que depende. A próxima pergunta é: em situação de aborto legal, qual direito você considera que deve prevalecer? A maioria das pessoas entendem que o direito deve ser da paciente, né? E 36%, que é um percentual considerável, entendem que devem ser conciliados o direito do profissional e o direito da paciente. Eu achei que tinha mais perguntas, mas foram essas as perguntas. Então, assim, e aí teve uma questão aqui que foi colocada, é que uma boa parte das pessoas disseram que a liberdade de consciência do profissional deve prevalecer. Nesse caso, desconsidera-se o direito da mulher, né, e as outras questões que são relacionadas. Enfim, esse foi o resultado da nossa pesquisa, da nossa enquete. Certo, né? O intuito dessa enquete realmente foi entender, né, como as pessoas, né, das mais variadas faixa etária, escolaridade, entendem ou não a respeito do assunto, né, e pensam também, né? Eu acredito, né, Yasmin, que o nosso tempo esteja extrapolando, né? Eu não sei se o Denis, se eu gostaria de fazer alguma observação, alguma ponderação, se a gente já pode caminhar para o final. Boa tarde a todos, doutor Roberto, doutora Damiana, doutora Clenilda, colegas, a Giselen, Yasmin, é um prazer estar com vocês aqui. Esse assunto, a gente, pelo que já foi falado por todos, é um assunto que chama muito atenção, mas continua sendo um tabu ainda. A gente pode ver que muitas pessoas, e a gente vê isso na nossa própria convivência familiar, enfim, no Brasil todo, quando a gente anda, sempre essa questão do aborto é um dilema. Mas nunca podemos esquecer que realmente ele é tão importante porque ele, como disse a doutora Damiana falou, o doutor Roberto falou também, todos estão falando aí, ele vai mexer demais com a consciência, com a vida das pessoas. E essa situação que nós estamos abordando aqui sobre a teoria da objeção de consciência em relação à parte de saúde, porque a Constituição protege o direito de consciência em alguns artigos, mas ela também defende os direitos fundamentais das pessoas. E o Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, pode me corrigir, tem uma resolução de 2018 que fala que o médico ele pode deixar de atender alguns casos, mas há três ali que ele não pode deixar, que é quando há perigo de vida da pessoa, e tem mais outros dois. Então, a legislação, existem legislações, a Constituição ampara, o Conselho Federal de Medicina tem diversas também legislações, mas o mais importante aí realmente é que na hora de acontecer isso, o profissional que vai estar ali na frente, o médico, o obstetra, a enfermeira, eles vão realmente pensar sobre essa situação. Mas com certeza, na minha opinião, nos casos que são permitidos pelo STF, naquela DPF 54, e no caso de estupro, aqueles que são permitidos, fica falando assim, é uma coisa difícil de falar, mas fica até mais fácil para os profissionais poderem trabalhar com essa legislação por trás. Quando não, realmente, imaginem a gente, profissionais fôssemos, como seria a nossa consciência também de ver isso. Então, nós sabemos que isso é um debate bem profundo, teremos que ter outros debates desses, outros fóruns, outros podcasts, para continuar aprofundando o assunto. Então, agradeço a todos aí e ótimo, excelente. Né, a gente já pode encerrar. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma ponderação? Eu queria só, fazendo agora uma reflexão, né, porque eu acho que essa objeção, ela depende muito também se essa opção do aborto ela é medicamentosa ou se ela é cirúrgica. Porque quando a culpa é do medicamento, né, talvez esse profissional se sinta até mais à vontade, né, em atender os anseios dessa mulher que quer fazer um aborto, por exemplo. Porque eu vejo o procedimento cirúrgico como assim, muito devastador, né, por mais que a paciente esteja sedada, o feto não está, né, ele está ali viável, possível, se movimentando, né, eu não sei, assim, quais são os trâmites corretos cirúrgicos, mas pelo que eu já me informei, é uma cirurgia, assim, extremamente cruel, né, então, talvez para as próximas, né, fazer
bem essa distinção, né? Gente, muito obrigada por tudo. A gente vai encerrar agora. A gente quer agradecer bastante por cada uma das participações de vocês. Foi realmente bem gratificante o nosso debate de hoje. E a gente vai estar finalizando agora por conta do tempo. E é isso. A gente deseja uma boa tarde para vocês. Muito obrigada.